Olá, que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa nesse momento entrar sobre a sua vida, sua casa, sua família, que nesse ano de 2021 você possa viver todas as promessas de Deus para a sua vida, que Deus continue nos guardando, nos livrando de todo o mal, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado e levantado contra a nossa vida. Como diz o Salmo 91, que viemos estar protegidos à sombra do Onipotente, que viemos descansar, porque Deus ele é fiel para nos guardar, nos sustentar, nos proteger de toda enfermidade, de todo mal que tem tentado contra a humanidade. Mas hoje eu venho deixar uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, onde Deus deixa bem claro para o povo de Israel. Ele vira e fala assim, olha, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aqui a gente vê que Deus sempre nos dá uma escolha. Deus ele nos criou com livre-arbítrio. E eu creio que Deus ele não força ninguém a fazer nada. Eu creio que Deus ele sempre coloca diante da nossa vida, que está deixando bem claro, tanto o bem quanto o mal. Só que tem um detalhe, somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos traçar. Somos nós que escolhemos a atitude que nós vamos tomar diante das circunstâncias a qual nós temos enfrentado. Então aqui deixa bem claro que existe o bem e existe o mal. Cabe a mim e a você escolher o caminho certo. Porque muitas pessoas questionam, mas por que eu tenho colhido tanta coisa ruim? Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e vamos ver o que nós temos plantado. Porque há poder na oração, há poder nas nossas palavras. Tudo que nós plantamos em Deus, nós colhemos em Deus. As nossas escolhas, todas têm uma consequência. Então, que a partir de hoje não viemos decidir se vamos ser pessoas boas ou pessoas más. Pessoas de boa influência ou pessoas negativas, pessimistas, pessoas otimistas, pessoas alegres, pessoas tristes. Tudo é uma questão de escolha. Então eu vejo aqui que quando Deus fala para o povo de Israel, que ele coloca diante dele dois caminhos. Então existe céu e existe o inferno. São as nossas atitudes aqui na terra que vão determinar qual será a nossa eternidade, o que vamos viver a eternidade. Então eu creio que nesse momento Deus ele quer que viemos fazer a melhor escolha, que viemos escolher traçar o caminho certo, que é o caminho de Deus. Independente das coisas que o mundo está vivendo, independente das leis que os homens têm criado, independente de tudo que tem acontecido em todo esse planeta Terra, eu creio que Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono, que Ele ainda é Senhor, que Ele é aquele que ainda comanda, que manda, desmanda, que dá vida, que tira vida. Deus ainda continua soberano e Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher qual o caminho que nós queremos seguir. Então que viemos fazer boas escolhas, seja na área sentimental, seja em qualquer área da nossa vida, seja até mesmo na nossa postura, na nossa própria vida, que viemos decidir ser pessoas otimistas, pessoas alegres, pessoas de boa influência, pessoas que quando nós abrimos a nossa boca, viemos edificar a vida daqueles que estão ouvindo. Então que essa palavra, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, você possa saber que Deus sempre nos dá duas escolhas. Deus não nos força a nada, pelo contrário, Ele aponta dois caminhos e fala, qual deles você quer seguir? Deus não te obriga a segui-lo, mas a partir da hora que você segue a Ele, existe sim aquele ditado não, me perdoa falar, né? Existe aquela palavra em Tiago que diz, capítulo 1, versículo 22, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, se você segue o caminho de Deus, se você decidiu pelo caminho de Deus, existem as renúncias, existem as lutas, tribulações, mas eu tenho certeza que no final nós vamos ouvir da boca do próprio Deus, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, porque existe sim um novo céu, uma nova terra nos esperando, e que você possa decidir pelo melhor caminho, que você possa decidir ser uma pessoa diferente, porque nada muda se a gente não mudar. É as nossas escolhas que vão decidir o que nós vamos escolher.
São as nossas escolhas, são os nossos passos que nós damos nessa terra e que vai decidir qual será o nosso futuro. Então, que você que está me ouvindo agora, que ainda não tem um caminho certo de seguir, que você ainda está indeciso, indecisa, tem passado por tribulações, por lutas, eu venho trazer essa palavra da parte de Deus. Escolha o caminho certo, que é o caminho de Deus. É um caminho árduo, um caminho difícil, mas vale a pena, porque Deus nos protege. Porque o Salmo 23 fala que ainda que a gente venha andar pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. No Salmo 91 fala que quando nós estamos à sombra dele, nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga chegará à nossa casa. E a palavra do Senhor também diz no Salmo 125 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Então, quando nós decidimos seguir o caminho certo, que é o caminho de Deus, nós temos luta. Porque a rosa ela é linda, maravilhosa, mas a rosa ela tem espinho. Mas você não vai deixar de pegar a rosa por causa do espinho. O espinho você tira e faz da rosa um buquê lindo, maravilhoso, não é verdade? Então que você possa decidir nessa hora qual o caminho que você quer seguir, qual a história que você quer escrever na sua vida, porque Deus te dá. Nós estamos iniciando um ano. Deus está te dando uma folha em branco e colocando na sua mão a caneta do livre-arbítrio. Então que você possa escrever uma história linda, maravilhosa, a qual todos que vierem a ler venham ter o prazer de ler e possa passar a sua história adiante, que sua vida seja um bom testemunho, um testemunho que vale a pena ser contado. Então seja uma pessoa decidida, escolha o melhor caminho, porque existe o bem, existe o mal. Cabe a você saber o que você quer para a sua vida, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, diz a palavra do Senhor. Então que nesse ano de 2021 todos nós possamos viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que todos nós viemos viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida, que viemos estar guardados à sombra do Senhor onipotente, que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida, porque ela já tem se cumprido sobre a face da terra. Quando nós lemos Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 3, nós vemos que as profecias da vinda de Jesus já estão se cumprindo, mas que as profecias e promessas também venham se cumprir sobre a nossa vida, que viemos ser um canal de bênção, um canal de Deus nessa terra, que a nossa vida seja espelho que reflete a glória do Senhor. Que viemos ser pessoas que todos ao olharem para a nossa vida possam ver o quanto vale a pena servir a Deus. Temos lutas sim, temos tribulações, choramos, passamos por perdas, tribulações, mas permanecemos firmes, porque sabemos em quem nós temos crido. Hoje aqui nós passamos por luta, mas a gente crê que esse mundo é temporário, que essa terra é um passeio para os cristãos. Isso aqui é apenas um passeio, mas a nossa casa é celeste, a nossa casa está lá em cima junto com o Pai. Então que você seja renovado, abençoado e que esse ano você possa ter grandes testemunhos de vitória para contar. Porque eu creio que 2020 ele não foi cancelado da nossa vida, pelo contrário, foi um ano de aprendizado, foi um ano que a gente pode... Se você está me ouvindo agora, você já pode dar glória a Deus e agradecer, porque você está vivo. Então você superou, você venceu 2020. E eu creio que Deus está contigo e você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Tudo que levantar contra a nossa vida, assim como o gigante Golias se levantou contra a vida de Davi, nós com a pedra da autoridade, a funda da unção, nós vamos jogar qualquer gigante no chão. Eu creio nisso, porque Deus é fiel para sustentar os seus filhos nessa terra. Então que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família e que Ele continue a cada dia cumprindo o querer dEle na nossa vida e nessa terra. Porque tudo que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo, mas que você venha ter o discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem, e reter aquilo que é de Deus e viver as promessas dEle para a sua vida. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?